União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, o JUCAT e União dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência também tem até 7 minutos e meio para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem, ora são cumprimentados todos os excelentíssimos senhores ministros, o ilustríssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, a ilustríssima Advogada-Geral da União. Excelências, antes do início do exercício da capacidade postulatória, eu sou obrigado a falar da minha alegria de estar aqui presente. Eu sou um advogado focado com o direito empresarial, o direito do seguro, o direito marítimo, então faço sustentações orais, mas no Superior Tribunal de Justiça. É uma oportunidade que foi me dada e aí vem a segunda parte, a missão em glória, substituir ninguém mais, ninguém menos do que o grande jurista Ives Gandra da Silva Martins. Mas se ele me confiou essa missão, espero em Deus fazê-la muito bem. Excelências, muito se falou aqui na semana passada sobre uma coisa extremamente importante, os limites da jurisdição constitucional. E o caso concreto trata exatamente disso. Por quê, Excelências? O artigo 33, que não veda a eventual natureza confessional do ensino público, porque é facultativo, deixa claro que os sistemas de ensino são quem deverão tratar das questões envolvendo o conteúdo programático e a contratação dos professores. Por sistemas de ensino, devemos entender, ou se deve entender, os administradores públicos. É o Estado administrador, na pessoa do governador do Estado, na pessoa do prefeito, quem tem que dizer como o ensino religioso, seja ele confessional ou não, seja ele interconfessional ou não, deve ser efetivamente ministrado. Não, com todo e máximo respeito, o Poder Judiciário, ainda que por meio da sua Corte Maior. Não é função jurisdicional tratar das particularidades, porque a Constituição é clara, Excelências. Ela não veda no artigo 210 o ensino religioso. Aliás, sobre o artigo 210, a excelente Constituição Federal anotada do ilustre ministro Barroso faz apenas uma remissão doutrinária ao artigo do professor Ives Gandra da Silva Martins, que por sua vez defende a compatibilidade, a constitucionalidade do ensino confessional com a ordem jurídica brasileira. Por quê? O artigo 19, inciso 1, que trata do Estado laico, também não diz que o ensino se insere naquela ideia de patrocínio. O que efetivamente se veda é o agasalhamento do Estado por uma religião específica. Não a possibilidade do ensino religioso ser facultativo ou não. Virá à tribuna um legislador constituinte, e o constituinte, ele, no momento em que ele determinou a regra do artigo 210, ele foi muito claro, respeitando a tradição constitucional brasileira, de não se vedar a possibilidade do ensino confessional. É uma possibilidade que respeita inclusive o princípio democrático, Excelências, porque a maior parte da população brasileira é teísta, a maior parte da população brasileira se funda nos valores morais judaico-cristãos e a maior parte da população brasileira é cristã, católica, ortodoxa ou protestante. Então não se pode desrespeitar isso. Isso tem que ser levado em consideração. Imagine, Excelências, uma ilustração, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, estado onde a religião luterana tem grande força. Não poderá o prefeito, diante de uma população com 75% de fiéis luteranos, adotar a confessionalidade luterana? Sendo que esse professor, apenas pela lei de diretrizes e bases, tem que tomar o cuidado para não transformar a sala de aula em púlpito, tem que tomar o cuidado para não cair no proselitismo e ensinar, dentro da espinha dorsal do luteranismo, os princípios comuns às profissões de fé todas. Quer parecer, Excelência, que na visão da ilustre procuradora que subscreveu a petição inicial, não se pode ter visão de mundo multifacetada se ela for de cunho religioso cristão. Porque se for
uma visão diferente, pode. Se falou aqui em tribuna intolerância, se falou aqui em tribuna sobre a visão, com todo respeito, deformada do Estado laico, mas não se falou disso, da impossibilidade do Estado juiz entrar numa esfera que não lhe compete. O artigo 11 do Acordo Internacional entre a Santa Sé e o Brasil, como pretende a Procuradoria-Geral da República, não pode ser de forma alguma alterado pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma vedação expressa no artigo 49, inciso 1. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional tratar em caráter definitivo acordos, tratados e atos internacionais que, de alguma forma, geram gravame ao Brasil. E o acordo, então, não pode ter parte suprimida ou clausulado, mexido, né, pelo Estado juiz. Só o Congresso Nacional tem essa competência. Se o Poder Judiciário fizer isso, com todo e máximo respeito, haverá o quê? A sobreposição do Estado juiz sobre o Estado legislador e, conforme a Lei de Diretrizes e Bases, o Estado administrador. E, caminhando para a parte final da exposição, Excelências, não há nenhuma incompatibilidade com o conceito de Estado laico, a eventual possibilidade de um ensino confessional ser adotado. E, até aqui, com muita ousadia, se sugere uma decisão salomônica, porque a improcedência da pretensão da Procuradoria-Geral da República não atrapalhará as entidades que ora defendem a inconstitucionalidade de continuar lutando por seus legítimos direitos e interesses, mas nos foros adequados, com os mandatários eleitos pelo povo brasileiro, diante do governador do estado, diante do prefeito, diante dos vereadores, diante dos deputados estaduais. Eles é que vão ter que falar sobre essa maneira de confessionalidade ou não do ensino religioso, porque é facultativo. Termina por aqui, Excelências, agradecendo a gentil atenção de todos e esperando que, de alguma forma, ainda que modestamente, a sustentação oral contribua até para desmistificar. Terminando realmente, agora falando em nome próprio, eu fui aluno do professor Alexandre de Moraes e a Constituição, eu me lembro muito bem, o preâmbulo não é norma jurídica em sentido estrito, mas é relevante. E o Estado brasileiro está fundado sob a proteção de Deus, ele é teísta. Logo, se os ateus reclamam dessa norma do artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases ou do Acordo Internacional, eles também devem reclamar de toda a Constituição, porque o fundamento de validade da Constituição brasileira é a proteção divina. Então, nenhuma norma para eles é válida e eficaz. O que se mostra o conteúdo ideológico da pretensão aqui exposta com todo respeito à Procuradoria. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e convido a falar.